Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Eu aqui, você aí, nós todos conectados. E é muito bom mais uma vez. Se você já está nesse canal, curte, compartilha, envia para todo mundo. E se você ainda não faz parte desse canal, curte, compartilha e se inscreve. Você se inscrever é muito importante. Ajuda todo o compartilhamento, ela ajuda no alcance, ajuda a fazer tudo isso acontecer. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu carinho e vem assistir conosco, porque hoje eu tô com um padre, como eu vou usar, eu tô com um padre que tá engatinhando. Um padre fresco. É um padre... Eu não ia usar. Eu tava Padre receoso. Um padre novinho, fresquinho, assim. Posso falar que tá cheirando leite, assim dizendo, Sim. né? Padre Léo. E eu achei muito legal que aqui em casa a gente tava falando de chamar Leonardo. Tá? Eu falei, não, eu vou chamar de Padre Léo. Sabe, já dá uma nostalgia, né? Dá uma nostalgia porque tem um representante, né? Padre Muito. Léo, saudoso. Saudoso servo de Deus, né? Sim. Processo, tudo para que Deus abençoe e possa ser canonizado. Padre, pode chamar de Léo mesmo, Sim. né? Pode, Padre Léo. Sim. E eu tô com dificuldade ainda, porque há uma semana atrás eu te chamava de Léo, né? Agora já chamo de Padre. Meu querido, seja muito bem-vindo, Padre. Que Deus abençoe o senhor. Se apresenta pra galera e sabe que é uma honra imensa ter o senhor aqui. Boa noite. Deus abençoe e a paz esteja aqui. Amém. Né? Que é a primeira palavra de Jesus ressuscitado. A paz esteja convosco, né? Então, agradeço o convite, alegria estar aqui. Sou o Padre Léo, Padre Leonardo. Sou aqui de São Jorge do Patrocínio, nasci aqui, né? Fui ordenado no último dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E fui designado pelo nosso bispo a ser vigário em Icaraíma, paróquia Nossa Senhora de Aparecida. Então, nesse período do dia 8 até o dia 21, estou aqui na minha casa dos meus pais, celebrando lá, celebrando para cá. E no dia 21, né, minha apresentação a Icaraíma, dia 21 às 19 horas, aí começa o trabalho. Como diz o padre Marcos, o Marcão é coordenador dos presbíteros, né? Sim. Ele disse assim, no sábado, quando ordenou o último padre, né, desse ano, o padre Bruno Henrique, ele falou assim, agora chega de festa, vamos trabalhar. Né? Chega da muita festa, muita alegria, mas agora o trabalho começa, né? Então, agradeço mais uma vez, estamos aí, tá? Agradeço. Padre do céu, uma honra nossa. E eu falo, o senhor que esteve conosco ali no Forge, né? Fazendo Sim. toda a nossa celebração no domingo de manhã. Ainda falei pro Padre Marcos, né? Que eu roubei o senhor no domingo, né? Teve a missa presídia no sábado, mas no domingo roubamos o senhor ali para estar conosco. Ele falou, você tirou o nosso direito, ainda você tirou. Padre Marcos, esperando, diz que vai vir no podcast. Eu tô numa ansiedade danada, vamos ver se vem. Mas é uma honra ter o senhor aqui, sabendo principalmente da missão que o senhor tem, né? E eu queria começar, nosso tema é sobre vocação, sobre a alegria de responder ao chamado, e eu queria perguntar como que nasceu essa não é que nasce, eu acho que se descobre. A vocação, ela se descobre, ela já vem infundida na gente, né? Como que o senhor descobriu essa vocação? Como o senhor achou ela dentro do senhor? Uhum. Não é nada extraordinário. Não desce anjo para falar com a gente. E a gente primeiro, no meu caso, a gente tem que falar por mim, mas primeiro a gente decide entrar no seminário, que é a decisão talvez a mais importante. Quando a gente chega para a ordenação, né, eu no meu caso já foi muito leve, porque a decisão mesmo a gente toma quando entra no seminário. Porque no seminário a gente já tem a rotina ou o estilo de vida de um sacerdote. A questão das missas, né, de estar participando de missa diária. A questão do celibato, a gente promete o celibato só para a ordenação diaconal. Só que a gente já vive isso desde quando entra no seminário. Então esse estilo de vida a gente já adota. Então você tem que ter muita coragem para adotar esse estilo de vida, né? Mas no meu caso, que eu descobri, inclusive, tem uma história muito interessante com o padre Bruno Rafael, que já esteve aqui também. Sim, Padre Bruno. Mas eu sou lá da Gregocaia, sou lá do sítio, né? E lá é a missa uma vez por mês. E eu participava de missa uma vez por mês na minha adolescência e infância. E meu primeiro contato, assim, me chamaram, foram me convidando. Porque eu nunca pensava, quando eu criança, em ser padre, né? Mas foram me convidando. Viam algo que eu não sei o que é.
Mas primeiro, vem fazer uma leitura aqui, né? Faz uma leitura hoje. Eu com 14, 15, 16 anos. Eu com 17 anos, me convidaram para ser ministro de Eucaristia. Com 17 anos, hein? O pessoal de lá, os outros ministros, né? O Adalto Lazarim e o Wilson. O Wilson já é falecido, o Wilson Dalla Pedra. E eles me convidaram. Aí eu falei, vou falar com a minha mãe, né? Tem 17 anos. Aí eu falei com a minha mãe também não sabia direito o que era, mas ela aceitou. Ela falou, vai, né? E eu fazendo o curso, porque ser ministro na minha época, você ia em Moarama, a cada 3 meses, um final de semana. Então nós fomos em março, um final de semana. Depois em junho, outro final de semana. Em outubro, outro final de semana. Aí encerrava, né? E lá estavam os seminaristas do primeiro ano, que hoje é o padre Pedro Paulo dessa turma. Está em Rondon. Ele era o primeiro ano de seminário dele. E eu lá fazendo esse curso. E eles me viram de longe também. Devia ter umas 200 pessoas lá no auditório fazendo esse curso. Pegava a diocese toda, né? E eles foram lá. Falou assim pra mim, você não quer ser padre, não? Eu falei, eu quero nada. Não quero ser padre, não. Quero ir pra minha casa quando acabar aqui. Aí eles falaram, não, você tem cara de padre. E como a gente tinha que pousar em Moarama, na casa das pessoas, né? As pessoas de lá iam acolher quem viesse de fora. E eu não tinha lugar ainda, eles falaram, você vai de lá dormir no seminário hoje, pra você conhecer. Eu falei, então vamos, não tem lugar mesmo. Cheguei lá, odiei. Odiei o seminário. Falei, misericórdia, quero ir embora logo, né? No outro dia, acordei, já parti, voltei pro curso de lá embora. Só que isso ficou na minha cabeça, no meu coração, né? Conheci o seminário, eu achei primeiro uma coisa muito... Aquela casa enorme, né? Vazia. Falei, prefiro ficar lá em casa mesmo, lá em São Jorge. Só que isso sempre foi mantendo, eu pensando nisso. E eles, com o meu contato, meu WhatsApp sempre mandava, vai ter encontro vocacional, tudo. E eu, ministro aqui, servia na Gregocaia, né? Já celebrava lá também. E o sinal maior, aí eu entro no sinal maior, é quando o mundo aqui fora começa a perder o sentido. O primeiro momento não foi algo lá dentro que me encantou, mas foi aqui que foi perdendo a graça. Então se eu gostava de ir em festa, já foi perdendo a graça. Se tinha certo tipo de amizade, foi perdendo. E aquilo lá foi fazendo mais sentido. E eu fui fazer uma formação sobre missa parte por parte, lá em Cianorte, no santuário. E quem estava conduzindo era, naquele dia, seminarista ainda. Bruno Henrique. Aliás, Bruno Rafael. E o Bruno Rafael, eu cheguei lá nesse curso, estava chovendo, cheguei atrasado. Entrei no santuário, o padre Bruno Rafael. Então a gente acabamos, né? Vamos continuar semana que vem. Eu falei, mas eu não perdi tudo a formação dele. E ele estava para ser ordenado diácono naquele mês. Ele ia ser ordenado diácono ali. Aí eu fui falar com ele no final. Fui falar com ele, que era de São Jorge, não tinha aproveitado porque tinha chegado atrasado. E ele fez a mesma pergunta que os seminaristas fizeram. Você não quer ser padre, não? Aí aquilo mexeu. Aí aquilo de fato mexeu comigo. Aí eu busquei o seminário. E o padre Clóvis, que hoje é o formador de Londrina, mas ele estava em Moarama na época, começou a mandar mensagem convidando para os encontros, né? Aí eu fui no encontro em outubro de 2017, que é o último encontro do ano, depois já é o estágio. Eu já embarquei nesse estágio também, um mês depois. Escrevi a carta para o bispo e no outro dia, aliás, em fevereiro eu já entrei, já comecei a formação. E ainda teve outro detalhe, que já foi um pouco depois dessa história com o padre Bruno Rafael, lá na Gregocaia, a gente se paramentando, tudo. E o padre falou assim pra mim, tá na hora de ir pro seminário já, né? Já tá com 19. Já tá com 19 anos. Aí aquilo foi a decisão final. Falei, então eu vou. Mas sem compromisso nenhum também, sem essa pressão, sabe? Entrou no seminário, tem que ser padre. Não é você subir num barco e não existe a escada de descida. Não, você faz uma experiência. E no dia a dia você vai descobrindo. E é o que me ajudou profundamente também nesse processo, nesses praticamente 2 anos,
desde que eu fiz o curso de ministro até entrar, eu assisti o filme da história de São João Paulo II, chamado Carol, um homem que se tornou Papa. Então é um filme belíssimo, eu me inspirei muito também na história dele. Algumas partes ali, né, que ele fala umas coisas que eu trago para minha vida até hoje, né, em resposta a esta vocação. E depois, basicamente, a história da minha vocação foi isso, mas resumindo, nasceu com essa pergunta, né? Você não quer ser padre, não? Com certeza, quem falou isso para mim já falou para outras pessoas também. E se deu certo com um, acho que já valeu a pena. Né? Mas sabe uma coisa que eu tô achando interessante? Não teve nada mágico. Não tem. Isso é uma coisa que é legal, padre, a gente trazer isso para o pessoal, porque a gente está num conceito tão romantizado, né? Sim. Então, a gente hoje, buscando a vida dos santos, a gente está... E a vida dos santos, às vezes, vem resumida em uma página, né? Mas se o santo teve 90 anos, 80 anos, 70 anos, quer dizer, um livro não consegue armazenar tudo. Sim. E às vezes a gente fica assim no ponto de milagre, né? Igual olha a vida de São Francisco, os estigmas. Ele segurando a torre da igreja. Mas a gente não fala sobre o momento que ele dormiu no chão e ninguém foi acolher. Né? No momento em que ele só tinha o resto de comida e um cachorro para poder conviver. Quando você traz essa realidade mais... ou melhor, traz a realidade ao assunto, a gente percebe que a resposta de Deus nada mais é do que uma resposta de vida, né? É a minha vida. Não é nada fora dela que o Senhor nos chama, né? E a própria história de São João Paulo II, no filme. Fez seminário dele, foi escondido por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a ordenação dele de padre foi numa capela do seminário. Então, não teve grandes coisas, né? Não teve uma multidão assistindo, não teve. E a santidade dele foi sendo forjada ali. Né? Então, não tem. E o Frei Gilson também disse num podcast, né? Gente, eu não vejo anjo não no meu quarto. Tem uma fé muito pé no chão, né? Claro, a gente vive momentos assim de céu. Mas as pessoas também vivem, não é só coisa dos sacerdotes, né? E a gente entende, agora celebrando as primeiras missas, que diante da nossa fragilidade, Deus está ali nas nossas mãos, né? E aí faz valer a pena. Mas um sinal espiritual, porque quando a gente quer um sinal, a gente não vai ter essas coisas extraordinárias, mas vai ter sensações. Então, uma sensação de que eu estou no caminho certo é ter paz. Então, eu sinto essa paz, né? Sinto essa... A gente só muda de direção da nossa vida quando a gente tem 100% de certeza. Se eu estou em dúvida de algo, eu permaneço como eu estou. Porque pode ser uma crise, e crise passa, né? Então, se eu estou aqui e eu não tenho certeza que eu quero mudar a direção da minha vida, eu permaneço como eu estou. Que uma hora eu vou sentir essa paz espiritual e essa alegria, sentir bem como eu estou. Então, os sinais que eu sempre busquei e tentei identificar foram esses. Eu estou em paz, hoje eu estou cheio de compromisso, mas eu estou em paz com isso, né? Eu vou estar cansado, mas amanhã eu vou descansar. Então, significa que eu estou no caminho certo. As pessoas que moram comigo, gosto deles. Amanhã eu vou acordar e vou sentir alegria porque eles estão aqui. E esse último ano foi o ano que a casa esteve mais cheia lá no seminário. Estávamos em 16. Olha que legal. 16 seminaristas. E eu me sentia bem ali com eles, né? Apesar que é mais dificuldade. Seminário cheio é uma perdição de roupa. Um pega a roupa do outro quando lava. E eu não perdi a paz por causa disso. Eu pensava assim, pegar a minha, eu vou pegar a do outro. E tá tudo certo, tá tudo justo. E assim foi, sabe? Então, um sinal de vocação foi esse, essa paz, essa alegria, né? Essa expectativa. Quando os outros foram se ordenando também, primeiro que eu, alegrar com eles também, né? Então, foi isso. Basicamente é isso, esses sinais espirituais, né? A paz, a paciência, a alegria, a leveza. A convicção também, né? De você estar no lugar certo. Eu sinto que a vocação, ela nos traz um questionamento. E eu falo assim como quando casado, né? Eu ansiava, quando mais novo, ser padre, né? Eu já contei isso acho que umas par de vezes. O reitor do seminário olhou, chamou todos os meus amigos, não chamou eu. Padre, eu já estava pronto, eu já contei isso, né, Francesco?
que eu ensaiava como eu ia levantar a hóstia, juro por Deus. Eu chegava, eu não queria levantar assim, ó. Eu falei, assim não tem fé, não. Eu quero levantar assim, ó. Ele no café da manhã pegando pedaço de pão. Bolacha Maria. Já pegava. Mas eu já me imaginava ali, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não vou usar estola. Olha a soberba já. Imagina que padre bom que eu ia ser. Um padre maravilhoso. Eu falei, não, esse negócio de estola, não. Eu quero casulo. Eu quero chegar, a hora que o bispo olhar e falar, nossa, que padre bonito. De tanto, E o povo, né? E o povo, meu Deus, esse representa Deus. E o padre falou uma coisa que eu achei muito. Ele falou assim, você é muito. Você é como se fosse. Você é muito impetuoso, foi essa palavra que ele falou. Se você entrar no seminário, você vai se frustrar, porque no seminário a obediência é muito necessária. Você não vai aprender a ter. E você vai se frustrar aqui dentro. Agora, se você for um leigo e você descobrir o amadurecimento, você vai ser um leigo obediente e com um potencial incrível. Sim. Então eu achei ali o padre Romildo, né? Ele teve uma... Eu conheço, padre. Conheço o padre Romildo? Meu Deus, ele teve uma maturidade em me dizer não. E eu rezava mais. E eu tinha isso dentro de mim. Eu rezava mais que os seminaristas, sabe? Eu ia todo sábado lá. Eu rezava mais que os seminaristas. Eu estudava mais que os seminaristas. Era um desejo, mas eu via que é um desejo desordenado, né? Talvez empolgado, talvez sem direção. Né? Eu lembro que um outro rapaz entrou lá no seminário e quando eu não consegui, ele entrou. E ele era muito carismático, sabe? Passou 2 semanas, ele falou, passou 2 meses e falou, eu saí do seminário. Eu falei, nossa, nego, por quê? O padre não tem unção. Eu falei, por quê? Porque o padre não tem intensidade, ele não reza, ele não vive, ele só quer que eu estude e faça que as orações escritas. Eu não, eu gosto de oração espontânea. Passou mais um tempo, virou evangélico. Passou mais um tempo, a última vez que eu vi, diz que tá pra voltar, vem na igreja, vai na missa. Então, no fundo, nunca foi o padre, nunca foi a vocação. É a ausência de encontrar o seu habitat, né? É legal quando você fala assim, Douglas, era muita gente, muita coisa, muita gente, um ambiente fechado, é complicado, muito homem ainda, pior ainda, mas quando você tá no seu habitat, o problema se torna solucionável. E você percebe que é a mesma crise que a gente tá tendo, talvez vocacional, é a crise do próprio ser humano, né? Não saber o seu lugar, né? Eu acho que você conseguiu sanar essa dúvida dentro de você, né, Sim. padre? De olhar para si e falar assim, não, eu tenho um habitat, eu tenho um lugar. Mas isso é uma crise geral, né, padre? Olhando o seminário e aquilo que o senhor já estuda, já enxerga, assim dizendo. Eu vejo muito assim. Quando um jovem, tem uma criança e jovem, eles olham o padre e olham um policial, militar. Policial, enfim. Se impressionam com no caso do policial, se a farda, né? Muitos querem ser, porque querem usar aquela farda bonita. E no caso do sacerdote também. Muitos jovens querem ir porque quer rezar a missa desse jeito, quer rezar aquela missa bonita, com aquela igreja lotada, usar aquelas roupas bonitas. O dízimo lá em cima. Pois é. Eu já me imaginava, padre Gil Verdes, olha eu contando aqui. Rapaz, que eu vou fazer de inveja pros outros padres, porque o meu dízimo vai estourar, eu sou muito bom. Sim. Mas, meu Deus, que coração soberbo. Meu Deus, eu ia ser o pior padre da história. Eu ia ser quase um Lutero, juro pra você. Nossa Senhora. Deus amado. E não olha o treino, não olha a rotina, sabe? Então a missa, gente, claro, é a parte mais importante. O padre rezar a missa é a parte mais importante. Mas é curto. Então, em um dia, se eu rezar uma missa de 1 hora, e as outras partes do meu dia é exercer o sacerdócio da mesma forma. Às vezes até no silêncio, às vezes até de forma oculta. Né? Ninguém tá me vendo, ninguém tá me aplaudindo, ninguém tá trazendo presentes. Mas eu tô ali. E eu tenho que saber, né, que é a mesma coisa, o mesmo ser. E também hoje, no caso, que a porcentagem dos que fica padre, que termina o seminário, é menos da metade. Né? Então a porcentagem é baixa. Porque às vezes aquele que entra cheio de certeza é o que acaba saindo. Deus gosta de pessoas humildes, né? É nos humildes que ele vai trabalhar. Então muitos já entram cheio de certeza, cheio de orgulho de si. E às vezes não dá nem espaço para Deus trabalhar, para Deus formar, né? Às vezes fica com uma mentalidade de uma igreja que já passou, né? Que não é a igreja de hoje, de pessoas fiéis que já passaram também, que não existe mais o mesmo fiel,
das práticas do século passado, é outra coisa. E às vezes aí acaba saindo. Vê que não é isso, vê que é outra coisa. Aí às vezes sai e vê que não era a saída e quer voltar. Entendeu? Então tem muito isso. Tem muito essa impressão de que o verdadeiro sentido está no externo. Então, Douglas, eu não posso ser padre porque o povo ficou feliz porque eu fiquei padre. Que a igreja estava lotada, né, no dia 8 e aplaudindo. Eu não posso ser padre porque a minha mãe quis que eu fosse e porque ela está feliz hoje. Mas é por mim mesmo. E eu entender que eu não estou me formando numa faculdade, apesar que a igreja me deu 2 faculdades. Mas eu estou recebendo uma cruz. Estou recebendo uma cruz. E porque eu estou ajudando as outras pessoas a levarem a cruz delas. Entendeu? Então o sentido é esse. E o resultado disso não vai ser o quanto de resultado eu tenho, o quanto minha missa está cheia, mas é o quanto eu me dou, o quanto eu me entrego. Então o sentido do sacerdócio está em entregar-se, o doar-se à vida, né? Sem buscar aplausos, sem buscar essas coisas, mas nesse dia a dia, nesse culto agradável a Deus que nós oferecemos diante do altar, mas também diante da nossa própria vida, né? Então é um pouco isso. Então o que eu aconselho para os jovens, para os vocacionados, é ter esse pé no chão, né? Ter esse entendimento e essa humildade de que a igreja está para nos formar, independente do padre que está lá. A igreja está para nos formar e nós precisamos dessa formação. Nós temos que confiar inteiramente. Hoje a igreja também não inventa as coisas do nada. Tem lá regras de formação, um diretório específico, que isso é fruto de estudo, de meditação e a cara da realidade local. Então, qual é o tipo de padre que hoje a igreja precisa? Então é esse. Então vamos estudar tal coisa, focar em tal coisa. Entendeu? Então é isso. E muitos às vezes não querem deixar se formar, porque já entra formado. Às vezes olhando padres da internet. Entendeu? E não é isso. Então o deixar se formar é muito importante. As dificuldades, com a obediência, com a convivência, as coisas mais importantes no seminário é a convivência, ter uma boa convivência com os outros e depois ter essa obediência. A igreja é muito generosa. Uma das grandes virtudes da igreja hoje é a generosidade. A igreja é muito generosa conosco. Tanto na questão material, como na questão espiritual. Então, quando a gente é batizado, e quando batizamos as crianças, elas têm os compromissos como cristão, mas também tem os direitos. Então, todo batizado tem direitos. E a igreja é muito generosa conosco. E ela está em todo lugar. Então, nós estamos hoje num lugar de paz, digamos assim, porque nós podemos celebrar a missa de forma pública, né? Nós temos um conforto material no Brasil, aqui a parte do sul, né? Parte mais central do Brasil é assim, mas a realidade do norte já é um pouco mais difícil, não tem todo esse conforto, e a igreja está lá, e os padres estão lá, e tem padre que sai daqui para ir trabalhar lá, entendeu? Então a igreja é muito generosa nisso. Então, eu falo assim, se eu não fosse católico, eu me tornaria católico, né? Só de ver aquilo. Nós temos também um grande conteúdo intelectual por parte de padres, por parte de bispos. Então, a igreja católica é fantástica e hoje eu assumo que eu não conheço 20% dos escritos, dos santos, dos documentos. Mas aquilo que eu conheço, tive contato, é coisas fantásticas. Aquilo que Paulo escreveu, nenhum autor conseguiu escrever. As cartas que Paulo escreveu, nenhum literato conseguiu escrever. Nem perto, né? Até hoje. E a igreja mantém isso, né? Fruto de perseguição, fruto de reformas, teve que se adaptar conforme o tempo. Mas a igreja é muito generosa. E nós temos que acolher essa generosidade dela. A igreja nos dá tudo. Nos dá tudo. E a gente não tem nem o que retribuir. E eu falo igreja não no sentido só lá
sentido de Roma, aquelas igrejas belíssimas, mas eu falo no sentido da nossa paróquia, do nosso povo, o povo que nos acolhe, o povo que bebe dessa fonte. A igreja nos dá a nossa fé, né? Então a nossa fé vem da fé da igreja. E isso para mim é fantástico, eu sou muito grato, muito generoso, aquilo que a igreja é, e me ofereceu, me deu, e também as pessoas, principalmente os seminaristas, aproveitar isso, né? Aproveitar isso, aquilo que a igreja nos dá tudo praticamente, né? Muito bom. A gente tá falando de uma igreja que tem história, né, padre? Uhum. Tá falando de 2000 anos. Às vezes a gente olha a igreja católica e eu acho interessante que as pessoas colocam a igreja como se a igreja tivesse nascido há alguns dias, né? Principalmente quando a gente quer doutrinar, né? O senhor falou algo muito interessante. Quando eu entrei pro seminário, eu decidi o celibato. Eu acho que Sim. antes de você receber ali a vocação, vou usar isso, né? A vocação sujeita da condição do celibatário, você já tem que ser uma decisão sua, não pode ser uma decisão da igreja, né? É uma decisão minha, porque quem vai viver o celibato para o Cristo sou eu, né? O senhor enxerga isso. E eu vejo que às vezes as pessoas querem ditar a regra, né? Ai, tem que ser assim. Sabe, padre, um dia eu acho que o padre tem que casar. Um dia entrou numa conversa. Entrou numa conversa, a mulher chegou e falou assim: Douglas, um caso apareceu, o padre tinha se envolvido com uma mulher e tal. Daquela repercussão do vídeo que deu, né? Uhum. E a mulher falou assim: olha, Douglas, eu acho que o padre tinha que casar. Você não acha? Eu falei, mas por quê? Só porque ele caiu nesse lado? Ela falou, é. Eu falei, minha irmã, se ele casar, e que ele não faz mesmo. Eu e você somos casados. Nós sabemos que não faz. Aí ela olhou e ficou assim, eu falei, então, essa não é a solução. Quantas traições que existem também, né? Meu Deus, há uma estatística que a traição acontece com gente mais feia do que o cônjuge. Quer dizer, há uma chance da pessoa que traiu a esposa com uma mulher mais feia ou um homem mais feio. Porque a questão não é o sexo ou a aparência. A questão é aquilo que você não consegue descobrir em si. Então, quando a gente olha a vocação do padre, é uma vocação ao mesmo tempo, sim, solitária, mas é uma decisão em companhia com a igreja, né? Sim. É olhar para a igreja, ou melhor, muito mais, né? Olhar para a igreja como corpo, né? Mas enxergar a cabeça que é Cristo como uma real vocação, né, padre? Sim. É interessante porque a questão temos uma questão espiritual, né? Tem essa igreja que nos alimenta espiritualmente, né? E a igreja que nós conhecemos, a igreja material, que também está no mundo aí para auxiliar. Então eu vejo muita igreja como essa luz. Porque se o mundo está fazendo guerra, a igreja vai apresentar a paz. E o sacerdote é essa figura. Então eu na minha própria família, se eu estou vendo que a minha família é uma família agitada, que fala demais, eu tenho que ser o silêncio, né? Só falam e não quer ouvir. Eu tenho que ser a escuta. Então nós caminhamos um pouco na contramão do mundo, mas para ajudar o mundo. Que é o certo, o que é errado. A gente também não é o dono da verdade para ditar regra na vida dos outros. Mas essa luz. Acho que o padre tem que ser essa luz. E ele é enviado principalmente para aqueles lugares onde as pessoas realmente estão necessitando. E muitas pessoas chegam para mim e falam, você me ajudou muito, mas eu não sei o que eu fiz. Eu não sei, entendeu? Mas para aquela pessoa foi a pessoa que não tem esse contato com abraço o padre, fez bem para ela isso. A pessoa às vezes não conversa porque ninguém a ouve, o padre a ouve. Então esses são os bens que nós estamos fazendo, né? E nós partilhamos com a igreja isso, a igreja católica. E já que estamos falando de igreja, essa unidade entre nós. Então, a igreja tem uma hierarquia. Tem papa, tem um cardeal, tem os bispos, tem os padres, os diáconos. Mas entre nós, a gente procura ser muito unidos. Cultivar a amizade, independente da forma de pensamento. Porque as pessoas pensam de forma diferente. Sim. E a ordenação não tira essa pessoalidade de nós. Nós não temos que manter isso, né? Então eu procuro muito isso. Sempre tá praticamente todo dia aniversário de algum padre, de ordenação, ou de aniversário de nascimento mesmo.
E sempre tá lá no grupo, né? Parabéns, feliz aniversário, tudo isso. Manter essa unidade. Senão nós nos tornamos muito sozinhos. E se a gente prega a unidade na comunidade, então a missa é essa representação, porque a missa é todo mundo fazendo os mesmos gestos, é a representação da unidade ali, e partilhando a mesma fé, e nós padres também. Então ter essa unidade entre os padres, para depois disso, né, se desenvolver para o povo de Deus. Então e nós temos a plena certeza que é o Espírito Santo que está conduzindo tudo, que está escolhendo, que está capacitando, né, que está enviando. Agora veio as transferências, né? As dioceses do Brasil todo fizeram suas transferências. A gente acredita fielmente que é o Espírito Santo que está fazendo isso, porque aquelas pessoas precisam de nós naquela comunidade, entendeu? Então, o nosso lado humano fica assim um pouco triste, porque nós temos que deixar uma comunidade. Ficamos ali 2, 3 anos, aí temos que sair, né? Temos que sair em obediência, porque nós acreditamos que aquelas pessoas que vão nos receber precisam mais de nós agora, entendeu? E aquilo que eu estou deixando agora precisa de outro. Precisa de outra personalidade, de outro pastor. Então, por isso que a gente, às vezes, sai assim, né? A despedida sempre há muito choro. Deus amado. Sempre as despedidas, mas depois vem um novo e tudo caminha, né? Tudo tem um fim, mas também tudo tem um início. Que a gente acredita que aquelas pessoas precisam do padre que eu sou, né? Então, a gente acredita muito nisso. E segue a missão, porque a gente prometeu o respeito e a obediência ao bispo no dia da ordenação, né? Então temos que cumprir isso agora, né? Somos colaboradores, né, da ordem episcopal. É isso que a gente promete. E assim vai. Padre, aguenta só um minutinho que eu quero falar com os nossos patrocinadores que estão fazendo esse podcast acontecer. Quero começar falando do MNP. Métodos Novos Passos, você de prefeitura, empresa, você de toda a região, você campista, você empresário, você amigo que está me ouvindo, você já ouviu falar no Métodos Novos Passos do professor Alci? Pensa um método revolucionário, transformador, que pode mudar o ambiente da sua empresa e o ambiente do seu trabalho. Pessoas que se encontram nesse método se transformam e não conseguem voltar à mesma pessoa. Professor Alci, inteligentíssimo, capaz, um homem que treina pessoas há muito tempo, pode transformar a realidade do seu empreendimento. Então não perca tempo, salve esse nome, anota esse nome, segue no Instagram, Métodos Novos Passos, Professor Alci Filho. Quero agradecer também Autovel. Você que está aí, meu amado, minha amada, precisando urgentemente rebocar o seu carro, transportar para outro lugar, ou se você aconteceu algum acidente, anota no seu celular, grava isso no seu celular. Autovel Veículos de Autônia, indo socorrer você em todo lugar que você precisar. Precisou de um guincho, precisou de um táxi, precisou ser transportado, socorrido, pensou Autovel Guinchos em Autônia. VC Tintas. VC Tintas é uma fábrica de tintas em Palotina, que tem o lema: quem produz vende mais barato. Mas não só vende mais barato, vende com mais qualidade, com mais compromisso e com mais soluções para tudo aquilo que você precisa. VC Tintas, do nosso amigo Vandrei e da Cris, eles estão lá para atender na parte de atacado, varejo, entregando para você toda a tinta para sua casa e também para a linha automotiva. Precisou de tinta, precisou de qualidade, precisou retocar, reformular, transformar a sua casa ou o seu automóvel, pensou em VC Tintas Palotina. Quero agradecer também ao Escritório Piordenar. O Escritório Piordenar nada mais é do que uma assessoria contábil para a tua empresa. 2026 está vindo com muita coisa para ser mudada, mudando a parte tributária, mudando a parte legislativa. E como que você vai entrar com a sua empresa nesse ano com tantos desafios sem o auxílio, sem a consultoria? Então o Escritório Piordenar está aqui para te orientar, te ajudar e transformar. Então, amigo empresário, não perca tempo, pensa, analisa e entenda que o Escritório Piordenar é tudo aquilo que você precisa para manter a tua empresa saudável, viva e continuando crescendo.
Você já viu as canequinhas do Projeto Nações? Você já viu as canecas da guerreira, as xícaras das guerreiras? Você já viu o copo do Pode Viver? Você já viu tudo isso? Você já viu a garrafinha do Forja? Douglas, já vi tudo isso. Eu quero te avisar que tudo isso vem de uma empresa só chamada Mi Expresso em Cianorte, do nosso amigo Arthur. Se você está precisando de um item, está precisando de uma lembrança, está precisando expressar a sua marca e os seus ideais em um objeto, não perca tempo, grave esse nome, Mi Expresso. Eles vão poder mudar e te ajudar a transformar tudo o que você precisa, de uma simples lembrancinha para algo impactante para o seu cliente, para o seu colaborador, para o seu amigo. Douglas, sou de grupo de jovem, pode fazer. Douglas, sou de um movimento, sou de uma caminhada, sou de uma peregrinação, sou do acampamento. Tá precisando de um brinde, tá precisando presentear, tá precisando impulsionar o seu nome e a sua marca? Mi Expresso Cianorte. E amiga, mulher, escuta o que eu tô te falando. Você precisa ir além no seu cuidado, além da maquiagem, além da sua roupa, você precisa ir além da renda. Além da renda, uma consultoria, olha que coisa chique, para moda íntima feminina, para parte de verão agora, com biquíni, com roupas e acessórios, mas também para o seu pijama, para sua família, para a sua roupa íntima. Além da renda, não vem cuidar do que os olhos de fora vê, mas vem cuidar da sua autoestima. Aquela peça de roupa que só você vê, na Além da Renda, lá tem tudo que vai te fazer se sentir melhor e mais bonita. Além da Renda, consultoria, carinho, afeto, fazendo você se sentir cada dia mais bonita. Então, Padre, eu tenho um pouco de medo, eu vou assumir isso aqui, eu tenho um pouco de medo quando o Padre Marcos foi embora, sabe? Porque a gente cria vínculo, né? Sim. Eu falo assim, eu sou um paroquiano, né? Tenho assim, a minha vida como catequista, tenho minha vida no grupo de jovens, participo da missa, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter uma proximidade com ele, mas toda vez que a gente conversa é como se fosse muito intenso. A visão com ele como pastor, como vou usar esse termo, acho que essa é a vocação do padre, como um pai espiritual, como um diretor espiritual em nós. E eu fico muito receoso porque a gente sabe, ele pode ficar 6 anos, 7, 8, vamos falar que fique 10, né? Não é nem essa questão, mas ele vai sair, né? E isso que o senhor falou assim, há uma necessidade, né, de um refrigério, há uma necessidade de uma nova visão, há uma necessidade de um desapego nosso também, né? Entender o conceito de partida e também ter o conceito de acolhida, né? O senhor que hoje vai iniciar, né? Eu estou falando isso para fazer uma pergunta. O senhor que vai iniciar agora em Caraíma, tudo isso, existe uma expectativa? Porque vai ser praticamente o seu primeiro ano de padre, estando ali mesmo como vigário, já tendo toda a responsabilidade de paróquia, acolhendo, convivendo. Existe uma expectativa? Por exemplo, igual o casamento, eu esperava muita coisa aconteceu, outras não, sabe? E isso cai um choque de realidade e maturidade. O senhor tem as expectativas assim do anseio do sacerdócio? Bom, primeiro eu tenho um pouco de medo. Porque né, tem cara de moleque ainda, né? Tem. Então, pô, vai falar, esse moleque aí vai ser nosso padre? Né? Meu Deus, é mesmo. Então, aí diante a gente precisa daí da postura, né? Se impor. Mas sobre essas questões, você falou do Padre Marcos, tudo, a gente sabe que o nosso tempo é curto. Então chega numa comunidade que o tempo é curto. Então você vai ficar ali no máximo ali 10 anos, né? Só que eu aprendi a aproveitar os momentos. Então ser muito intenso nos momentos. Porque eu sei que logo vai passar. E depois a gente pensa, vai estar perto, mas não é a mesma coisa. Então depois que você pensa que você vai voltar e vai estar a mesma coisa, não vai ser mais a mesma coisa, né? Tem o teólogo Rubem Alves, que ele disse, se você foi muito feliz num lugar, não volte lá. Porque você vai ter aquilo na sua cabeça, que vai ser as mesmas coisas, e chegar lá não vai estar. Vai estar tudo diferente. Então cultive a memória. Cultive a memória que você vai ser feliz com as memórias que você teve lá. Mas eu tenho essa expectativa, claro, no primeiro ano de ministério. Só que eu tenho uma tranquilidade, porque eu sei que eu não vou estar sozinho, né? O que exige muito dos padres
são os acampamentos. Só que o acampamento, o povo também ajuda muito. Sim. Um acampamento é praticamente feito pelo povo, né? O padre está ali. Mas então eu tenho essa tranquilidade porque tem muita gente para me ajudar. Então na parte financeira tem as secretárias, cuida da contabilidade. Essa parte mais espiritual também tem o pároco que vai me ajudar, né? Mas eu tenho isso comigo, de que como que o povo vai olhar, né? Com certeza já estão comentando alguma coisa, Ah, já, né? né? Então pelas redes sociais, bastante gente já seguindo. Já pra saber o que o senhor tá Sim, fazendo. Entendeu? Olhando tudo que a gente faz. Então a gente tem mas a gente tem que chegar com muita humildade, entender que a primeira coisa é conhecer, pelo menos um ano, conhecer as pessoas, conhecer a realidade da paróquia, para depois, assim, começar a trabalhar mesmo, de fato, dar um pouco a nossa cara, né, para a comunidade. Ou sentir o que a comunidade precisa, o que a comunidade precisa ouvir, o que a comunidade precisa fazer para crescer espiritualmente, né? Então, a princípio eu vou chegar muito tranquilo, viver um dia de cada vez. Eu que vou presidir a minha apresentação lá, né? Com alguns padres convidados. E é uma expectativa muito grande, né? Como eu disse na resposta anterior, muito confiante de que é o bispo que me enviou ali e o bispo age em nome do Espírito Santo. Então tenho muito essa tranquilidade. Mas eu também tenho a consciência de que o povo vai falar, esse moleque aí vai ser nosso padre, né? Porque a maioria do pessoal que vai estar comigo, os ministros, diáconos, todos são mais velhos do que eu, né? Mas eu também tenho essa reconhecer que eu também posso aprender com eles, né? Então, o Cristo não está todo em mim. O povo também manifesta esse Cristo. Eu também tenho que aprender, né? Também tenho que pedir, às vezes, até conselhos para aqueles mais experientes que já estão ali há 50, 60 anos ali caminhando. Então, não chega querendo mudar tudo. Mas conhecer primeiro. Ter esse conhecimento. Ter o respeito ao pároco, porque ainda é ele que é o responsável direto, né? Então tem isso, mas E cada mala que eu vou fazendo é um pensamento que eu vou fazer lá na comunidade. Então ele já me passou algumas quantidade de capelas que tem, as missas. Então tem missas todo domingo nas comunidades rurais também, entendeu? Então é um trabalho assim bem intenso, mas eu tô bem animado. Tô descansando esses últimos 3 dias para chegar lá com bastante gás. Pronto. Eu Padre, tô pronto. você comentou essa questão de tempo, né, na paróquia. O bispo, ele denomina isso? Tipo, o padre pode ficar o tempo que ele quiser? Como que funciona isso? Tipo assim, não, esse padre aqui, então agora eu vou deixar pro resto da vida, até o final. Primeiro que a gente não decide, não escolhe nada. Isso é todo o bispo. Certo. Ele tem toda a plenitude e o poder para decidir. Geralmente os párocos já vêm com um tempo determinado. Só não é falado publicamente. Mas quando ele vem e assume, é por tempo, por exemplo, 6 anos. Geralmente é 6 anos. Só que o bispo pode aumentar isso. Ele pergunta pro padre, aí vai de cada bispo também. Tá? Do nosso. Pergunta, o senhor quer sair ou quer ficar? Então, às vezes ele quer sair, porque já entendeu que o tempo dele já deu. Às vezes quer ficar, aí renova por mais 3 anos. Só que o bispo é o legislador. Então o bispo exerce os 3 poderes: o judiciário, executivo e legislativo. Deus amado. E ele pode, por exemplo, ele fez o documento para 6 anos, mas ele pode tirar antes também, ué. Ele que fez aquele documento, ele precisa do padre em outro lugar, então ele manda para outro lugar. Nós, vigários, já não tem um tempo assim determinado. Quando eu fui ordenado diácono, eu recebi uma provisão para atuar lá na Misericórdia, Divina Misericórdia em Cianorte. O documento vem assim. Então, destino o diácono Leonardo dos Santos Moraes para atuar com todos os direitos de diácono na Paróquia Divina Misericórdia do dia 29 de junho de 2025 até que a autoridade competente determine o contrário. Ou seja, eu fico lá até que ele determine o contrário. Como vigário é mais ou menos isso. Eu começo 21,
de dezembro de 2025, até que a autoridade competente decida ao contrário. Então pode ser 1, 2, 3, 4 anos. Aí conforme ele vê que eu já estou pronto para ir para uma paróquia sozinho, ou conforme a necessidade. Nós temos casos de doença, né? Então nós tivemos, infelizmente, Padre Luiz Pintenho, que faleceu há 2 anos atrás, então eu teve que mandar outro padre para lá no meio do ano. Então tem essas coisas. Mas aí é decisão do bispo e a gente não fica escolhendo. A gente só é informado, né? Então, para tal lugar, e a gente vai com toda a alegria do mundo. Então, como o Padre Pio dizia aqui, se o bispo chegar aqui e falar que vai me mudar, eu só perco 10 minutos para ir buscar meu outro hábito lá e já estou pronto para ir, né? Totalmente desapegado, despojado do lugar. A gente é apegado às pessoas, mas a gente está indo para algo mais importante. Então as amizades ficam, mas é algo mais importante. Então também não tem essa... eu não vou porque eu gosto de fulano. Isso também não tem. Isso não pode ter. Porque eu estou totalmente entregue à igreja. E o bispo que decide, né? Ele decide sozinho. E a gente não escolhe, né? Ele tem a plenitude. Mas e é uma missão de um bispo, né? Um dia eu estava conversando com um padre, eu achei muito legal que ele falava assim, eu falei, padre, o senhor não tem vontade de ser bispo? Ele falou, não, Douglas, eu gosto de ser feliz. Eu falei, nossa, por quê? Ele falou, Douglas, olha a pressão que é eu administrar uma paróquia. Ele foi um bispo, ele não está só administrando várias paróquias, são vários padres. Uhum. E eu não estou mais administrando só o conflito da paróquia, estou administrando o conflito do padre referente à paróquia. É um baita de um desafio, né? Sim. Também não existe... Uma coisa que eu percebo nos olhares dos bispos, pelo menos os que a gente teve um convívio mais forte, não existe um ar de glamour, né? Não. Existe um peso. Existe uma cruz a ser carregada. Existe uma cruz. Eu olho o olhar do bispo, sim, ele chega com umas vestes mais solenes, né? Vou até usar a palavra mais imponentes, assim. Mas você vê quando ele senta e você vê o peso sobre ele, né? Um bispo que eu tive um convívio muito grande foi Dom Sérgio Colombo, de Bragança Paulista. Ele era o bispo de Paranavaí, né? Nossa, padre, eu lembro que um dia ele fez a coisa mais fantástica que eu já vi para a formação da juventude, né? Ele chamou um cara lá de Brasília, um cara que sabia tudo sobre evangelização de juventude, um cara inteligentíssimo, com uma visão fantástica. E quando ele chegou, ele foi falar assim, trouxemos caro. Ele já sortava desse jeito. Que até esse dia eu vi um vídeo dele, né? Falei, meu Deus, o homem não mudou nada, né? Eu sou apaixonado por ele. Ele olhou e falou assim, pagamos caro para esse homem estar aqui, para vocês prestarem atenção. Porque eu não quero ver essa diocese desorganizada. Eu quero um jovem real, de verdade. E eu, apontou pro curso, vou sentar aqui também. Vou fazer 2 dias desse curso, porque eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando. Eu não entendo o que vocês falam. E não é justo a minha incapacidade de vos entender prejudicar o que o Espírito Santo quer fazer. Então eu vou sentar e aprender junto. Aquilo, para mim, foi algo fantástico. E eu vou falar para você, eu nunca vi um palestrante, né, porque ali era palestra, não era pregação, sofrer tanto na mão de um bispo. Porque o homem perguntava tudo. Ele falou, eu não concordo. Ele falou, bispo, não é sobre o que o senhor concorda ou não. É sobre o que é eficiente. Ele falou, continuo não concordando, sabe? Mas foi fantástico, assim. E eu vejo que é uma missão pastoral mesmo, é uma entrega, é uma vida colocada diante do Senhor. Não tem muita opção, né? Léo, igual você falou assim, a hora que você começou, falou assim, Douglas, eu vou administrar. Eu falei, meu Deus, velho, você não é chamado para fazer uma homilia. Você é chamado para ser o pai, o empresário, o chefe, o psicólogo, o ouvinte, o culpado. Sim. Porque se a paróquia der certo, é Deus que está abençoando. Se a paróquia der errado, é você que vai ser o troncho. É o que tem que aprender a se reservar. Você, Léo, tá preparado no conceito? Eu não sei se você é assim, exemplo, eu sou um cara que ao mesmo tempo que eu sou muito pro público, sabe? Eu sou muito fechado. Então, assim, tem lugares que a minha esposa não caminhou na minha vida e eu não sei se eu vou deixar. Porque eu sou muito reservado. Eu guardo, tem coisas que eu isolo, eu não quero fazer. Você tá preparado para as pessoas andarem sobre a sua vida?
Né? Fala assim, porque vão ter gente que vai perguntar se você tá bem preocupado com quem você é, e outras vão perguntar se você tá bem só para poder fazer fofoca. Sim. Algumas vão te amar de verdade, né? Ao ponto de ir até contra você. E tem outros que vão te apoiar em tudo, só esperando que você trupique. Você tá... Olha a pergunta, perdão se for uma pergunta muito íntima, mas você tá pronto para essa avalanche de sentimentos e emoções que as pessoas vão jogar em cima de você? Acho que ainda não. Porque é uma coisa que me... Né, a gente falando aqui, né, Francisco? Eu fico, ó, eu como pregador, eu fujo, sabe? Eu posso fugir. Eu termino a pregação, eu me isolo aqui. Sim. E eu tenho até dificuldade de ir pra São Jorge. O Francisco tá aqui com nós, né, Francisco? Eu me isolo. O senhor não tem isso, né? Não vai ter essa... Claro, tem a terça-feira, mas a necessidade do povo vai ser algo atendido. Você já pensou nisso? Ou eu te coloquei esse medo novo agora? Não. Colocou um pouco agora. Eu não sei que expectativa que o povo tem ainda, né? Isso a gente vai descobrindo conforme vai passando os dias. Mas queria um pouco antes de falar disso, a gente falar um pouco sobre os bispos, né, que a gente estava comentando, tá? Perdão, eu entrei em dois assuntos. Você vai ver que é péssimo. Porque o apresentador é péssimo. Tem uma questão espiritual também aí. Porque eu pedi para entrar no seminário, olha, por carta. Eu pedi, manifestei minha vontade. Depois pedi para ser ordenado diácono e pedi para ser padre. Eu faço o pedido para a igreja. E a igreja é o bispo, ele responde me confirmando ou não na minha vocação, né? Só que entre os bispos, eles são escolhidos entre os padres. Não é o padre que pede para ser bispo, ele é escolhido. Olha que legal, eu não sabia disso. Eles são escolhidos. Então eu posso estar muito bem na minha paróquia aqui, planejar o meu dia, né? Hoje eu vou atender confissão, tudo, vou fazer a contabilidade. E você receber um telefonema do núncio. O núncio é aquele que representa o Papa aqui no Brasil. Tem o representante jurídico, pastoral do Papa no Brasil. Ele organiza essa parte. Te dizendo assim pro padre, olha, você foi escolhido pelo Santo Padre a ser bispo da diocese de tal lugar. O senhor aceita ou não? O senhor tem 3 dias para me responder. Aí sua vida muda completamente. Você foi escolhido. Então agora você vai receber de fato a cruz. E aí tá o verdadeiro sentido espiritual. Porque os apóstolos foram chamados, né? André, Pedro, Mateus, todos eles foram escolhidos. Né? Eles foram chamados. Então os bispos se aproximam dos apóstolos também por causa disso. Porque eles foram escolhidos. E não tem uma receita. Como que eu tenho que fazer para ser bispo? Não tem. Você tem que ser um bom padre. Você sendo um bom padre, vão te chamar para uma missão maior. E é interessante porque já é uma fase da vida que o padre já está desacelerando. Vai chegando nos 60. Você pensa, agora eu vou descansar. Aí vem o chamado. Aí você vai, né? Você vai pro chamado. O Papa Francisco, enquanto arcebispo de Buenos Aires, né? Cardeal da Argentina, preparava a sua aposentadoria já, né? 75 anos, ele ia então ser o bispo emérito da Argentina. Foi para Roma para votar no próximo Papa, em 2013, na renúncia de Bento XVI. E ele foi eleito Papa. Então a aposentadoria dele transformou-se no papado, né? Aí a entrega de fato. E quantas coisas ele passou, enfrentou e morreu, né? Morreu sendo Papa, morreu lá cumprindo a missão dele. Então isso é muito bonito. Então nós não escolhemos isso, né? Os bispos não querem ser, não fazem um concurso público para ser bispo, eles são escolhidos porque o Espírito Santo iluminou aqueles que têm o poder de os chamar. E assim vai, não tem receita pronta, né? E por isso que a nossa admiração também a eles. Também são autoridades, porque tem uma questão jurídica ali, né? O Vaticano é um país, então tem essas questões institucionais também. E nós admiramos. Então a gente trata com o máximo respeito,
Então, na ordenação, sempre a gente se refere à eminência reverendíssima, né? No rito de ordenação, o padre chama ele de pai, digníssimo pai. A igreja pede que ordenes esse nosso irmão. Então tem tudo isso porque estão também nessa missão tão grande e são seres humanos como nós. Né? Então tem as limitações, a personalidade, enfim. E eles também não escolhem o lugar que eles vão também. Né? Então eles também. E o deles é maior ainda, né? O dele é maior. Que é o Brasil, né? Pois é. Meu Deus. Então tá isso, mas para eles também deve ser uma coisa muito grandiosa, né, que eles também nem sabem explicar. Na ordenação de bispo e episcopal, eles sabem de qual dos 12 eles são. Eles têm a descendência deles, né? Porque, por exemplo, ele vai escolher um bispo para ordená-lo. Ele pode escolher. E pelo gesto de imposição de mãos que vão fazer, e algum já fez nesse bispo que vai ordenar esse outro. E alguém já fez nele. E vai retrocedendo, vai chegar um dos 12. Entendeu? Olha que legal. E eles têm documentado isso. A igreja tem tudo documentado. Quem sucessor de quem? São Pedro. Depois São Pedro já viu que ele ia, né? Que ele ia já ficar velho. Então ele deixou outro. E esse foi deixando outro. E assim tem um bispo hoje que governa uma diocese. E pelo mesmo gesto, a tradição nunca foi quebrada, de impor as mãos na cabeça. Então impõe as mãos e ali transmite aquele poder para o outro. Então tamanha a graça, tamanha a dignidade que eles às vezes nem sabem o que carregam, né? Olha que legal. É como se o bispo tivesse trazido... Não tivesse, não. Ele traz em si as mesmas... A mesma unção que foi derramada sobre Pedro. A mesma unção. Né? E a igreja valoriza muito essa questão do que é antigo. A teologia valoriza muito os textos. Quanto mais antigo um texto, é melhor. É mais Está validado, mais né? próximo de Cristo. É algo que os evangélicos não reconhecem, entendeu? Essa parte histórica. Porque uma oração a Nossa Senhora que diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a oração mais antiga, a Nossa Senhora que a igreja tem, porque ela foi achada numa caverna pintada assim na parede, essa oração. Então, para nós, o que isso representa? Olha, se aquele povo, lá nos primeiros séculos, já veneravam Maria, então não é qualquer coisa. Então, nós valorizamos essa antiguidade, essa tradição que nunca foi quebrada. E quando o bispo impôs as mãos na minha cabeça na ordenação, também pensava isso. Olha a honra, o privilégio, né, que estou carregando, que estou recebendo. Né? Uma unidade espiritual também. A mesma ordenação que Padre Pio recebeu, né? A mesma ordenação de São João Maria Vianney, Fulton Sheen, Papa Leão XIV, a mesma coisa. Então isso é muito grandioso, que às vezes a gente nem consegue explicar. E diz o próprio São João Maria Vianney que nós só vamos ter a consciência do tamanho que é o nosso ministério quando chegar no céu. Enquanto vida nós não vamos medir essa dignidade, né, de perdoar pecado, de transformar o pão em corpo de Cristo, de batizar, transformar aquela criança num novo cristão, casar as pessoas. A gente vai entender isso só quando chegar no céu. Enquanto vida a gente não entende. Às vezes a gente vai cumprindo, né, aquilo que tem que ser feito, mas a gente vê aquilo que realmente é só quando chegar no céu, né? Nossa, é fantástico, né? Então eu poderia ficar falando por hora sobre isso, né? É que você tá falando aqui, a gente vai imaginando, gente, se existe essa dificuldade como leigo, como sacerdócio, né? Uhum. Às vezes nós, como leigo, não entendemos a quão grandiosidade, né? Eu uso um termo, padre, o senhor me corrige esse termo, ao ponto de eu dizer assim, se a sua igreja não salva, a nossa salva. Porque sobre os nossos sacerdotes está a absolvição do pecado, está a comunhão com Cristo, está o corpo e o sangue, está a extrema unção, tá? Todas as graças está sobre os nossos sacerdotes. Os nossos sacerdotes
caminham isso dentro da igreja com toda a graça do mundo, caminha dentro da igreja com verdade, né? A nossa igreja tem essa graça. Os nossos bispos trazem essa herança espiritual, né? Falava isso com o padre Machado. Eu falei, a maior herança que um pai pode deixar para um filho é uma comunidade viva, né? Sim. Então eu como pai, eu quero que o Antônio tenha uma vida dentro da igreja. Uhum. Sabe? Em comunidade, na catequese, na missa, na partilha, né? Com tantas pessoas que eu gosto aqui. Eu acho que essa é a maior riqueza espiritual que a gente pode deixar como católico, né? Um local onde eu posso me reestruturar como ser humano, né? Trazer a dignidade que o Cristo morreu por mim na cruz. É muito pesado isso mesmo, né? Muito forte. Sim. Quando a gente olha a miséria humana com o que o senhor disse, né? Com a generosidade da igreja e Cristo, né? Sim. E na ordenação, né? Isso faz parte, o bispo tá sozinho ali. É o único bispo que tá ali. Mas ele sempre fala no coletivo. Fala assim, nós te ordenamos. Pode soar estranho, né? Vai estar meio doido? Não, porque ele está agindo ali em nome da igreja. Todos os bispos do mundo estão unidos ali, naquela ordenação, que ele é a igreja, né? E hoje existe uma procura muito grande mesmo. Eu já tive um caso de uma pessoa que não era de igreja. Você dizia agnóstico, né? Não acreditava. Mas ele quer colocar a filha dele na catequese católica. Entendeu? Porque ele entende que ali é um caminho seguro. Ali é um caminho que não é um caminho para agora. E a gente não vive a nossa vida por agora também. A gente se prepara para a eternidade, né? Porque ele vê isso. Porque o mundo lá fora também já não se sustenta mais. Então as pessoas que se afastam, os jovens, geralmente é assim na maioria das vezes, né? A criança vai na igreja, a criança é fiel. Depois de adolescência, quando começa a faculdade, geralmente dá uma afastada, né? Começa a conhecer outras coisas no mundo. Se afasta porque conhece outras coisas, né? É muito compromisso, é muita coisa. Só que aí vai ficando adulto, aí às vezes as possibilidades vão diminuindo, os convites já vão diminuindo, vai ficando mais idoso, fica doente, aí não tem mais até a própria família, às vezes um já se foi, vai ficando sozinho. E o que tem? A igreja. A igreja está sempre ali. Então, essa realidade também que nós temos que ter essa consciência de que muitos conhecem Deus pela dor, né? Não é pelo amor. Então, feliz aquele que caminha sempre com a igreja. Porque a igreja tudo que é necessário está ali. Para a nossa espiritualidade, para a nossa vida... Tanto, não só a vida espiritual, mas está muito ligado. Então, nós somos formados no seminário com todas as dimensões da vida. Humana, afetiva, intelectual, espiritual, tudo unido. E a igreja está ali. Só que muitas vezes as pessoas elas se encantam com outras coisas lá fora e depois vai ver que o mundo já se saturou, né? Hoje existe já tantas siglas de coisa assim de gênero que ninguém mais já tá tudo confuso, que ninguém sabe mais. Até quem tá nesse meio já se confundiu. Não, já pararam, né? Então, até a sigla LGBT lá já se separou. Então, pois é. Porque agora virou duas, assim. Tá um caos, né? Tá um caos. Então, e a igreja permanecendo com essa objetividade que ela tem é o que vai dar uma segurança para as pessoas. Então, e também, né? Por exemplo, uma reflexão. Que as mulheres lutaram tanto para ter a independência para trabalhar, para ter a liberdade. Mas é a liberdade você passar 12 horas numa fábrica, né, sendo empregado? Isso é a verdadeira liberdade? Então hoje também tem essa questão já de voltar àquilo que era antes, né? A história a história é um pêndulo, né? Vai e volta. E quando as coisas estão muito libertas, aí vai ver que não é isso. Aí volta, né, a ter uma segurança. Por isso que nossa realidade é de igrejas cheias de jovens, né? Jovens que querem viver como uma tradição mais forte, né? Tá numa realidade Cianorte que os casais têm muitos filhos. Porque viu que aquele negócio de não ter filho também
né, não ter mais filhos em nome de uma liberdade causou mais prejuízo. Nos aprisionou mais. Pois né? é, causou depois lá um certo vazio, parece que algo ficou faltando, entendeu? E por isso que volta. E a igreja tem isso. A igreja tem tudo isso dentro de si. E tem que apresentar. Muitos jovens não conhecem, por exemplo, livros assim, São João da Cruz. E hoje volta a ser exemplo para a vida. Santa Teresinha, do século XIX. Pessoas querem viver como ela viveu. Então isso é muito bonito, essa questão. Por isso que eu digo que o mundo já se saturou. Então ninguém aguenta mais essas coisas, né? Então tá retornando. Então isso é... Acompanhe, nós não acompanhamos um olhar muito atento à realidade também social, mas para ajudar naquilo que for preciso, né? Amém. Padre, deixa eu só falar mais um pouquinho com os nossos patrocinadores aqui, eu já volto falar com o senhor. Se você está precisando construir ou investir na área imobiliária, eu quero te avisar que a Chelsea Construtora de Cianorte está aqui para te ajudar. Eles não te ensinam simplesmente a construir uma casa, eles não te ajudam a construir uma casa, eles ensinam a fazer disso um investimento e um sonho que não te traz dor de cabeça. Posso até falar assim, eles conseguem fazer o seu sonho ser só sonho, não ser pesadelo. Chelsea Construtora, com economia, com direcionamento, ensinando que isso vale a pena ser feito com todo o cuidado, com todo o carinho que só uma construtora fiel e capacitada pode fazer. Divino Amor, você já ouviu falar nessa loja? A de Cafelândia Toledo? Velho, se você ainda não viu, pelo amor de Deus, você precisa conhecer. A Divino Amor é uma loja que não vende utensílios, que não vende imagem, que não vende terço. Ué, Douglas, então ela vende o quê? Ela vende tudo isso em característica de fé. Quando você olha a Divino Amor, você chega e percebe cada detalhe, cada momento. Você sente cheiro da presença do Senhor, cheiro do Espírito Santo. Então nenhuma imagem é só uma imagem, nenhum terço é só um terço. Na Divino Amor é expressão de fé e você precisa conhecer. Pensou em presentear, pensou em igreja católica, pensou na nossa fé, não tem como, pensou na Divino Amor. Botânica Farmácia de Manipulação. Tô precisando cuidar mais de mim. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha pele, cuidar dos meus olhos, me suplementar para que a minha saúde possa estar boa nessa virada de ano e eu possa começar o meu ano bem. Eu vou para onde? Você vai para Botânica Farmácia de Manipulação. Lá vai ter fitoterápicos, produtos dermatológicos, vai ter uma leira de suplemento, tudo feito para poder te ajudar a melhorar a sua saúde, a melhorar o seu bem-estar e te dar a chance de começar com corpo novo, mente nova e saudável. Sabe por que a Botânica faz tudo isso? Porque o amor cabe num frasco e a Botânica tem isso para te oferecer. Docilar Braga, a loja que eu adoro falar dela, porque é uma loja que tem de tudo. Douglas, quero material escolar? Tenho. Quero produto de tereré? Tenho. Quero decoração de Natal? Quero ferramenta? Quero isso, quero aquilo. O que você quer que a Docilar Braga não pode te atender? É fantástico. Pensou na Docilar, pensou em solução. Pensou na Docilar, pensou naquilo que você procura. Vai lá conhecer a loja, uma loja maravilhosa em Palotina, um atendimento surreal, pessoas que gostam, tratam bem você e sabe que quando você chegar lá, você vai ter a oportunidade de escolher cada item, cada produto para satisfazer alguém, a si mesmo, trazendo muita alegria e muita felicidade. Então, vai na Docilar Braga, vai conhecer essa loja, vai procurar o seu presente de amigo secreto, a sua repaginação na sua casa. Pelo amor de Deus, não perca tempo. Docilar Braga. Padre, uma coisa que eu achei muito interessante o senhor falando sobre a riqueza da igreja, né? Aquilo que a igreja nos permite enxergar, né? Nos permite chegar desde o sacerdócio ao sacramento, e o senhor falando dessa volta, dessa descoberta, né? Hoje a gente tem igual o livro aqui, a Biblioteca Católica, hoje a gente tem formação, hoje já não existe mais uma questão de chegar um evangélico na nossa casa hoje, ou uma outra denominação, e nós não termos aonde encontrar essa resposta. Então hoje a gente vê católicos com uma apologética muito forte, com um debate muito forte, né?
trazendo o sentido na nossa fé, principalmente partindo dos leigos, né? O senhor acha que essa é um sinal positivo, né? Eu sei que é, mas fala assim, um sinal positivo que a igreja é a resposta do vazio do ser humano, porque eu vejo também uma demandada de algumas outras denominações para a igreja católica, né? A gente hoje tem na atualidade um pastor aí que, sem brincadeira, ele está mais católico do que muito católico. E tomando um posicionamento claro sobre as verdades que a igreja prega, e eu vejo que ele está ao mesmo tempo eu não entendo muito bem o motivo real dele estar fazendo tudo isso, mas a gente está começando a ver uma verdade que a igreja sempre defendeu, hoje sendo o alimento que todos estão procurando. O senhor consegue enxergar isso também nesse novo mover, vou usar esse novo mover, de católicos que estão vindo? Sim. Vejo com muitos bons olhos isso. Na minha sala, onde eu estudei teologia, né, não foi somente para padres, também tinha leigos ali. Né? Então tem um senhor que estudou comigo leigo. Então a mesma formação intelectual que os padres teve, ele também teve, os 4 anos de teologia. Parte intelectual, sim. Ele teve essa parte. Só que ainda estamos descobrindo muita coisa. Estamos descobrindo. E também os que virão. Então o Papa Leão, com esses 6 meses de pontificado, já publicou 2 belíssimos documentos também, né? Ele vem resgatando muito Santo Agostinho, porque ele é agostiniano. Então, e Santo Agostinho tem uma infinidade de obras, né? Então a gente não conhece, ele vem resgatando muito isso. Então a igreja é essa resposta, né? A filosofia, ela foi cristã, ali no Santo Agostinho, até o século XIII, né? De Cristo até o século XIII. Ela é cristã. Antes não, antes ela é dos gregos, né? Ela é pagã, é Platão, Aristóteles. Mas depois Santo Agostinho foi o que bebeu dessas fontes e deu um sentido filosófico a Cristo e à fé. E depois disso nós temos essas verdades objetivas que nós usamos para a nossa própria vida. Então tudo aquilo que existe, organização da sociedade, ela nasce primeiro em uma faculdade. Alguém tem uma teoria ali, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E depois isso é aplicado e isso torna-se um estilo de vida. E a igreja adota isso. Não só nos textos que publica, mas em todo seu jeito de existir. Então você entra numa igreja, tem o altar daquele jeito, porque tem um significado. As catequeses nas pinturas. O presépio, né? Agora estamos na época do presépio. O presépio é um meio de evangelização. A pessoa tem que olhar para o presépio e já imaginar o nascimento de Cristo. Olha para os padres vestidos assim e tem que pensar em Cristo. Então a igreja é esse ponto, não só de textos, não só a parte intelectual, mas de toda a sua existência. É o testemunho vivo. E às vezes, hoje tem, apesar de católicos assim, retornando, só que também existe uma mentalidade assim. Eu não preciso de religião. Acredito em Deus, mas igreja não. Mas quem fala para nós de Deus, se não for igreja? Eu não vou ouvir em outro lugar. Quem que estruturou a Bíblia como é? Como nós conhecemos a vida de Jesus? A defesa da fé, né? Pois é pela igreja. Então a igreja não só guardou numa biblioteca os livros, não. Teve que lutar, teve que proteger das invasões bárbaras, de guerras. Teve que guardar muita coisa para que nós tenhamos essa estrutura que temos hoje. E pela tecnologia torna-se muito acessível, né? A internet, as editoras, então trazem para nós essa questão. Só que a gente tem que cobrar também do povo, dos católicos, é a fidelidade à igreja atual. A fidelidade à liturgia atual. Então, eu como padre eu vou rezar aquilo que nós temos como liturgia hoje. Entendeu? Então, às vezes também vê na internet muito questionamentos às decisões dos bispos, questionamentos ao Papa, né, dizendo que bom era o Papa do passado. Sempre. Também tem muito isso. Então, nós temos que ter essa fidelidade. O magistério que está vivo
é o que direciona a igreja hoje, o que direciona a nossa vida. E aquilo que nós, às vezes, não temos respostas na Bíblia, é o magistério da igreja, através do Papa e dos cardeais, que vão nos dar as respostas nessas questões. Entendeu? Então, ter essa fidelidade, muito bom. A riqueza espiritual dos textos, de tudo, é muito bom. Só que também nós temos que ter essa confiança no magistério atual. Papa Leão XIV falou tal coisa, então eu vou tentar seguir isso. Entendeu? A gente tá numa geração de um estudioso meio furado também, né? Instagram, misericórdia. Nossa, os caras estudando no TikTok. Aí o cara assiste 35 videozinhos de 30 segundos e o cara vira uma lenda, segundo ele mesmo, né? Uma coisa que eu achei uma riqueza, um padre chegou e falou assim, ó, pessoal, eu vou falar sobre a missa de sempre, né? Falando sobre a missa de sempre. Falou, a missa de sempre nem foi de sempre. Porque no começo não era essa missa. Aí ele começou a explicar o processo da missa, né? Ele explicando por que nós temos hoje a Eucaristia do formato que conhecemos. Ele falou, imagina se aqui nós tivéssemos que produzir tudo isso de pão para fazer uma missa na Canção Nova. Pois é. Aí ele começou a explicar a essência, a substância, né? Muda-se a aparência, mas não muda a substância. Essa substância vai ocorrer a transubstanciação. O canto de latim não foi sempre, o canto gregoriano, né? Não foi sempre cantado em gregoriano. Pedro não cantou em gregoriano. Aí ele começou a falar sobre os papas. Eu achei muito lindo. Ele falou assim, para uma época houve essa necessidade. A igreja se atualiza sem perder aquilo que realmente é. Sim. A missa ela vai se atualizando, ela não vai mudando. E eu achei uma profundidade, e ele explicando o Vaticano II, né? Grave que para os leigos estarem hoje criticando os sacerdotes, foi o Vaticano II que nos deu a oportunidade do leigo pregar. Sim. Pela necessidade. E ele foi trazendo tudo aquilo do Vaticano. Eu falei, meu Deus, velho, como... Ele mesmo coloca assim, há uma ressalva que talvez a abertura nos abriu um leque para vários entendimentos. Mas nessa dúvida, voltamos àquilo que o concílio disse. Disse isso. Sim. É muito bonito quando você vê a igreja preocupada com o seu tempo, né? A igreja está preocupada hoje, com o povo hoje. Não com aquilo que foi feito ou que vai ser feito, mas com hoje. A igreja ela tem essa habilidade, né, padre, de entender a nossa necessidade hoje, né? Eu vejo que cada papa veio com isso, né? O Papa Francisco, em uma época de tanto caos, trazer esse conceito humanitário, né? Hoje nós vemos o Papa Leão trazendo a igreja de novo ao seu conceito, trazendo de novo a sua identidade como igreja, aquilo qual é a nossa missão, qual é a nossa obrigação, né? Um Papa que veio, né? Às vezes a gente até confunde, né? João Paulo II veio com esse espírito de missionário, peregrino do amor. Bento veio também. Francisco veio também. Agora existe um Papa que já não está querendo viajar tanto, mas está querendo colocar a casa em ordem, fazer a gente voltar à nossa identidade, né? Resolver olhar, não olhar para o mundo, mas espera aí, talvez viajamos bastante, vamos olhar para casa. Isso é fantástico. Uma igreja que consegue, e não é uma igreja, né? É o próprio Espírito Santo trazendo para a igreja a consciência do agora. Isso é surreal, né, padre? Eu falo assim, o senhor que vem com essa unção antiga, né? Saber que hoje o peso da evangelização é o mesmo Cristo, no mesma dor, no mesmo sacrário, no mesmo Calvário, vivenciando a salvação hoje, né? Sim. É interessante porque ninguém apostava que ia ser esse escolhido, né, o Papa? Não. Ninguém nem imaginava. Mas, falando dele em si, né, do Papa, é uma resposta de Deus ao tempo. E eu vejo de forma muito especial nele a unidade com os próprios cardeais ali. Então, eu vejo que os cardeais gostam dele. Não tá ali respeitando o chefe. Os cardeais gostam dele e olham com admiração. Então, qual que é o ponto central ali? E aquilo que eu considero uma coisa muito importante. Porque quem ele está comandando gosta dele de forma respeitosa. Não porque ele é bonzinho também e deixa tudo. E é interessante na vida pastoral. É a coisa mais importante, primeiro, eu ter
esse respeito dos meus agentes de pastorais. Então eu tenho, né? Sou o padre da cidade, mas eu tenho coordenador de ministro, coordenador de coroinha, coordenador do dízimo, coordenador da pastoral familiar. Tem vários coordenadores. E é importante que eu tenha um bom relacionamento com eles, porque eu não vou falar, até por uma questão que não dá tempo, não tem toda essa disponibilidade de falar com todos os coroinhas, todos os ministros. O coordenador é a ponte entre eu e ele, aquilo que eu espero e desejo. Só que eu não posso viver em pé de guerra com esse povo também, né? Eu tenho que ter eles têm que me respeitar e eles têm que, por exemplo, quando eu começar a falar, parar para ouvir. Entendeu? Não de forma imposta, mas de forma espontânea. Porque fala, aí vai vir coisa boa. Ele é o nosso líder. E eu tô vendo muito isso no Papa Leão. Os bispos estão parando para ouvi-lo, parando para ler o que ele escreve. Então, e a partir disso que ele governa bem. Por quê? Não adianta nada pro Papa, o povo que nem católico é gostar dele. E os católicos não gostar. Então, primeiro eu tenho que ter uma boa convivência aqui com os meus coordenadores, com o meu pároco e depois com o povo. Então, eu quero que o povo da minha paróquia goste de mim e me respeite. Não o povo de outro. Claro, também é válido. Mas primeiro o meu povo, entendeu? Então, ter essa coerência. E eu tô vendo muito isso no Papa Leão. Porque ele veio para unir mesmo a igreja que anda meio dividida, né? Ele veio para unir todas as espiritualidades que existem. Então, qual que é a certa, qual que é a errada? Não, ele tá ali para ser esse que vai permitir que as manifestações de fé, de celebração, também aconteçam. Então, entendeu? Então, todas as alas da igreja estão olhando com bons olhos para ele. Então, esse para mim é o ponto mais positivo. Veio para unir. E mesmo com os meus irmãos, que pensam diferente, que quer celebrar diferente, nós temos essa união entre nós. Porque o ponto de unidade é o mesmo, é o Cristo, é a cabeça, é a fé, né, que deve ser celebrada. Então esse é o ponto. E Francisco, para mim, o que mais marcou é a humildade dele. Né? Acessibilidade. Pois é. Então ele que ensinou que a humildade não é usar roupa simples, né? Não é isso. Mas é não se impor perante as pessoas, perante a autoridade que tem. Entendeu? Então ele teve muito essa humildade de saber se colocar nos lugares, né? Saber tratar as pessoas. Então ele teve muito isso. Então um dos pontos principais dele é isso. Essa forma espontânea que ele teve também, que é um jeito muito latino, né? De fazer uma piada, de fazer isso, de fazer aquilo. Então foi muito válido para a igreja. E tem um que diz assim, voltando um pouco mais para trás, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Todos fizeram muito bem para a igreja. O povo ia no Vaticano, na época de São João Paulo II, para ver o Papa, para olhar o Papa. Quando veio Bento XVI, o povo ia para escutá-lo, porque os melhores textos são os dele. Né? Os livros são os dele. O povo vai para escutá-lo. E no Francisco vai para tocar. O povo que quer tocar em Francisco, abraçar, né? Leão ainda não tem uma coisa definida. Mas é isso. João Paulo II, o povo quer vê-lo. Bento, o povo quer ouvi-lo. E Francisco, o povo quer tocá-lo. Então ele tinha isso, né? E a grandiosidade do ministério. Tinha um amigo que estava no Panamá, na JMJ, e falou, quando o Papa chegou, já tinha começado, né? O pessoal tava no hotel, falou, o Papa chegou, porque mudou o clima. O sol desapareceu, ficou aquele... Né? Então, ou seja, o avião que o Papa vem acabou de cruzar a fronteira do país. Tamanha é a força espiritual também dele, né? E, né, depois quem vê, quem toca, né, quem escuta, tem uma riqueza espiritual muito grande, né? Porque é o próprio Cristo que está ali, né? Então é fantástico. Então entre os papas assim é isso, não tem como você falar qual você prefere, não tem como, mas para ler é Bento XVI, para enxergar João Paulo II,
pra querer tocar é Francisco. Será Aí- que Leão não vem pra seguirmos? Sabe, pra seguir? Porque eu falo assim, ele tá fazendo algo muito, muito ousado, né? Ele toma decisões tradicionais muito pesadas. Sim. E ele tomou uma decisão que isso eu vou falar como mariano devoto, né? Essa última carta que ele trouxe, esse último documento que ele traz de Maria, né? Exortando, não proibindo Uhum. a palavra medianeira e corredentora, ele traz ali algo que as pessoas estão criticando sem entender, Sim. né? Ah, está tirando o título de Sem Nossa ler uma Senhora. linha do Você documento. lê uma linha. Eu falei assim, quando ele coloca o conceito de corredentora, é um termo muito forte Uhum. para a gente expressar sem ter conhecimento, Sim. né? Então ele fala assim, ó, a palavra corredentora pode dar a intenção da necessidade de Cristo precisar de Maria. Isso Sim. é muito pesado. Você está colocando limitações em Deus. E Deus não é limitado, né? Quando fala medianeira, quer dizer que ela é o meio. E dá a entender, se Cristo é o único meio, ela é meio da onde, né? Então, eu achei muito interessante quando ele trouxe esse assunto e ele trouxe essa obrigatoriedade da explicação se for usado. Uhum. Uma coisa que eu não vi nenhum católico falando, então tá bom, nós vamos explicar, padre. Pois é. Né, Papa? Ninguém. Não, porque ele tá tirando de nós. Não, meu irmão, é simples. O padre Jorge falou assim, Douglas, você quer usar, use. Mas você vai explicar toda vez, Sim. para que as pessoas entendam. Eu falei, meu Deus, ele coloca em 2 palavras uma exigência catequética, uma defesa de fé. Sim. E a gente não quer ter o aprofundamento de fé. Falando gente assim, conceito, os católicos críticos, né? Os que criticaram. Como se aquilo fosse, como se o Papa tivesse cometido uma heresia, um erro. Não, moço, ele fez uma exigência. Você quer usar o termo? Use. Use. Mas explique. Sim. Apresente a nossa fé. Não imponha ela como se fosse uma doutrina incoerente, né? Pois é. Por quê? Porque Deus quis. Né? Não é isso. É a real palavra, né? Sim. Eu vejo, eu sinto nele que o povo vai conseguir seguir ele com muito mais facilidade, sabe? E ele tem também uma coisa que veio, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa. Entendeu? Tá ficando muito confuso em algumas comunidades. Parece que tem que ser Sim. esclarecido. Então não é coisa que também ele parte deles lá para impor no povo. Não, tá, alguma coisa está sendo mal explicada, mal entendida e tem que ser corrigido, tem que ser esclarecido, né? Então eles estão lá para isso. Mas realmente, como você disse, não está mudando os termos e Maria não está deixando de ser corredentora. Mas se você souber explicar, se o padre souber explicar isso de forma clara e objetiva, então pode usar, né? É mais ou menos isso. Mas a internet é um campo de crítica. Então, padre, eu vejo também o Papa nessa perspectiva, sabe? Eu vejo que o nosso Papa Leão, ele vem como um sopro novo, né? Ao mesmo tempo que ele vem jovial. Então há uma expectativa, acho que o senhor também percebe isso, há uma expectativa de ser um papado mais prolongado, o senhor não acha? Sim. Vejo uma estruturação intelectual dele também, porque apesar desses primeiros meses ele deve estar estudando muito aquilo que ele pode fazer, né? Aquilo que está sob o poder dele. Então ele está estudando isso, mas estruturando teologicamente os argumentos que ele vai usar para defender as coisas, que está dentro da própria igreja mesmo, dentro da própria teologia. Então ele vai ter tem isso, sabe? Então ele já deixou umas posições muito claras. Sim é sim, não é não. Ah, mas o mundo não pensa mais assim. Mas a igreja não faz parte inserido neste mundo. A igreja tem um pensamento e uma missão própria. Então vai vencer pelos argumentos teológicos, que também teologia também é uma ciência. Então ela tem que ser respeitada por isso. Então as opiniões não, mas as posições dele estruturadas teologicamente, elas têm a mesma validade de uma outra ciência, entendeu? Então o futuro é esse, documentos muito claros, muito objetivos, fortes, porque o próprio nome que ele escolheu é um nome forte, né? Leão 14, mas que tem esses contextos de hoje para ser resolvidos, né?
Então tem essa parte de que ele vem trabalhando, vem dizendo sobre a paz, né? Sobre inteligência artificial. Tudo isso são posições que a igreja vai tomar em relação a essas realidades, mas ele não vai fazer discursos, ele vai fazer discursos também, mas ele vai estruturar de forma documental, de forma argumentativa, de forma teológica, né? Tudo aquilo, e com a equipe que ele tem, mas é tudo, a princípio, a vontade dele. Toda uma equipe de teólogos que faz, né? E eu vejo isso, vejo muito isso nele. Padre, deixa eu falar uma coisa. Que honra ter o senhor aqui. Que inteligência, eu falo assim, que leveza, né? Uma hora que o senhor falava ali sobre seminário, sobre sacerdócio, é legal quando a gente vê alguém no seu habitat mesmo, sabe? Eu vejo que o senhor vai ser um padre muito bom pela tranquilidade de ter certeza da sua vocação. Não dá pra olhar e ver frustração ou uma expectativa de algo mirabolante, sabe? Assim, eu vou fazer algo fantástico. Não. Eu tenho um caminho, eu tenho uma vocação, eu vou ser aquilo que a igreja pede. É muito bonito isso. Muito, 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 muito obrigado. E eu queria que o senhor desse a última palavra para essa geração de jovens, de casais, de igreja. O senhor que vem fazer parte desse movimento agora, não mais como um leigo ou como um seminarista, né? Mas agora como um sacerdote, como um pastor. Qual é o conselho que o senhor daria para essa galera que está nos assistindo aqui? Eu aprendi muito uma devoção que eu não tinha, aprendi em Cianorte nos últimos 2 anos que eu estive lá, a Santa Teresinha. Então eu vejo os adolescentes muito devotos a ela, até no jeito de se vestir. As meninas às vezes se inspiram para se vestir em Santa Teresinha. E ela diz, uma frase belíssima, que não é fazer grandes coisas, né, mas fazer as coisas com amor. Então é isso, eu tenho muito comigo que eu não sou o melhor, né? Tem muitos que são melhores do que eu. Então isso também me dá uma tranquilidade. Tá? Isso para mim é libertador. Mas é esse recado, né? Esse exemplo de vida. Essa frase de Santa Teresinha é muito profunda. Não fazer grandes coisas, mas fazer as pequenas coisas com amor, né? E o que as pessoas não entendem e que nós padres já entendemos é que a vida ela é muito curta e o nosso tempo é muito curto. Então, às vezes, a gente deixa de estar com as pessoas, de se encontrar por motivos muito banais. Depois se arrepende. Poderia ter ido. Eu não fui lá visitar uma pessoa porque é longe, tive que gastar gasolina. E nós temos que aproveitar. Realmente, estar com as pessoas, aproveitar os momentos. Nós sabemos que o nosso tempo é curto, nossa comunidade, então nós procuramos aproveitar o momento. O máximo que tem. Porque é isso que realmente importa. Essa é a verdadeira riqueza, são as convivências, né, que nós temos com as pessoas. Isso que realmente importa. Eu tenho comigo também uma frase que eu considero muito bonita, que evangelizar é conquistar corações. Então, conquistando os corações, nós estamos trazendo as pessoas para Deus. E nós estamos trazendo as pessoas para Deus não porque nós queremos que as pessoas sejam igual a nós, mas experimentar aquilo que é bom, que a gente sabe que é verdadeiro, a gente sabe que é eterno, né? Então tem muito isso comigo, né? Ter essa coerência, essa calma, essa paciência, né? Falta muita paciência para as pessoas hoje, muita agitação, muita falta de atenção nas coisas, né? Então os santos vão nos ensinar isso, né? Santa Teresinha vai nos ensinar isso, a fazer as pequenas coisas, mas com amor, né? Colocar amor em tudo que a gente faz. E nós, enquanto estamos à frente da comunidade, conquistar os corações, né, das pessoas, né? Essa é uma missão, essa é a nossa evangelização, né? Então, que Deus abençoe você, seu trabalho também, tá? Obrigado. Gratidão. O trabalho que você faz alcança muitas pessoas. E graças também ao Vaticano II. Então o Vaticano II tem isso, Deus, né, que você prega, que você leva essa evangelização de forma muito intensa. Então, eu não tenho isso, essa intensidade. Eu não tenho de falar
falar assim de forma tão intensa por tanto tempo, né? Igual eu já vi Sim. nos acampamentos. Então, por isso que a gente conta com vocês também, Opa. por causa dessa questão, né? E que vocês ajudam muito a nossa evangelização, né? Então, a igreja estaria um pouco mais vazia, faltando um pedaço. Se não tivesse pessoas como você, como o Francisco, para estar nos ajudando nisso, né? Então, gratidão também. E eu desejo, né, como eu iniciei desejando a paz, desejando novamente a paz, e que nós tenhamos essa paz na nossa vida, independente dos problemas, independente daquilo que nós estamos enfrentando, mas ter essa paz, essa confiança. Se a gente parar para pensar, os problemas não são tão grandes assim. Se a gente, a princípio, é uma tempestade em copo d'água, né? Parar para pensar, ó, tá tudo bem. Uma coisa que eu uso muito comigo, tá tudo bem. Aconteceu uma coisa, mas a gente parar para pensar, tá tudo bem, né? Tudo pode ser consertado, tudo pode começar de novo. Então, que a gente tenha essa tranquilidade de que tá tudo bem, né? Ter essa paz. Desejo a paz. Posso encerrar com a bênção? Pode, meu Deus, eu já ia pedir já. Então, que Deus abençoe por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Imaculada Conceição, que é padroeira desta cidade, por intercessão de São João Paulo II, desça sobre vós, sobre a sua casa, sobre a sua família, todas as pessoas que nos assistem, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.